Palavra aqui, ou o livro de Romanos. Esse livro aqui nós estamos lendo aqui, Romanos, tá? Para mim e para muitos estudiosos da Bíblia, ele é o livro mais importante da Bíblia. Por quê? Porque nesse livro aqui você aprende o que é Evangelho, por que Jesus morreu, aleluia, né? Você entende a obra de Cristo, como ninguém entendeu antes, a não ser o apóstolo Paulo. Até Pedro vai dizer na sua epístola, Pedro vai dizer que nosso amado irmão Paulo escreveu coisas que são difíceis de entender. Por quê? Porque, escuta isso, irmãos, aleluia, Deus, quando quis salvar o homem, aleluia, o nosso Deus, o Deus que te criou, o Deus que criou Adão, o primeiro homem que criou a mim, criou você, o Deus Criador, Deus que enviou Jesus, aleluia, ele, a princípio, ele tinha um povo na terra, que era o povo de Israel, o povo judeu, aleluia. E quando Deus deu a lei para Moisés, para dar para o povo, nós não entrávamos nessa equação de Deus, vamos colocar assim, nós nem estávamos nisso, porque a lei foi dada para Israel, nós não tínhamos direito algum. Se fosse no dia de hoje, se hoje fosse o dia de Davi, irmãos, Davi, fala outro rei que lutava, Josué, se tivéssemos nesses dias, se fosse hoje, nós seríamos inimigos. Davi e Israel iam invadir o Brasil e matar-nos tudo. Porque nós éramos, a Bíblia diz, inimigo de Deus. Deus escolheu ter um povo que era Israel. Só que a Bíblia diz que esse mesmo povo, tá? Jesus foi enviado para eles. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho Jesus. E Jesus veio para os seus, que era Israel. Mas Israel não recebeu Jesus. Então o que Deus fez? Deus estava de mal conosco, aí Israel não recebeu Jesus, então Deus se virou para nós. Aí a Bíblia diz, mas todos que receberam, Deus passou e Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Porque Israel rejeitou Jesus, hoje você é filho de Deus. Quem pode dizer aleluia? A Bíblia vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus, irmão. Aleluia! Então, quando Deus, nós lemos aqui a palavra, vamos entrar logo aqui na palavra, a Bíblia diz que Paulo, ele era judeu, irmão, também, né? Só que Paulo foi escolher, Deus escolheu ele. E ele vai começar o texto que nós lemos dizendo, olha, o bom desejo do meu coração para Israel é para a salvação de Israel, que Israel seja salvo. Ou seja, Paulo está dizendo, minha oração para Deus é que Deus salve Israel, porque Israel não era salvo, então Paulo está falando, estou orando para que Deus salve. Sabe qual a primeira coisa que Deus falou comigo nesta palavra? Que, aleluia, Israel era extremamente religioso, aleluia. Mas Paulo está orando para a salvação do povo religioso. Sabe o que Deus me ensina aqui? A primeira coisa é a seguinte, que uma pessoa pode ser extremamente religiosa e não está salva. Aleluia. Israel era extremamente salvo e Paulo extremamente religioso, e Paulo está falando, estou orando a ti, Pai, para que o Senhor venha salvar Israel. Ou seja, Israel não era salvo, uma pessoa pode ser religiosa e está indo para o inferno. Aleluia. E nós vemos aqui que Paulo então está orando por Israel e ele vai falar, mas eu dou testemunho, que eles são zelosos, eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. O que é entendimento? A falta de compreensão de forma correta das coisas de Deus. Aleluia. A falta de entendimento, a falta de conhecimento correto das coisas relacionadas a Deus. Aleluia. Mas eles têm zelo, porém não têm entendimento. Isso quer dizer o seguinte, que ter zelo sem entendimento não adianta de nada, né, irmãos? O zelo sem entendimento se torna jugo pesado. E o jugo pesado se torna uma coisa insuportável de se carregar. Aleluia. Quando na verdade o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Né? Só ter o zelo e não ter o entendimento, cria-se as maiores heresias, as maiores religiões vêm daí. Do excesso de zelo. Vamos pegar aqui um muçulmano, por exemplo, ele é zeloso, né? Ele tem grande zelo. E se possível for, ele fala que crê em Deus. Ele fala que o Deus dele é Maomé, mas fala que é Deus, do mesmo jeito, diz eles, né? E se possível for, o zelo dele é tão grande que ele se mata por aquele Deus dele, explode um prédio, se mata no avião, tem um grande zelo, porém não tem entendimento. Aleluia! Uma pessoa com zelo sem entendimento, ele vai estabelecer, nós vemos aqui, sua própria justiça. O que é estabelecer sua própria justiça? É a pessoa acreditar que é justa sem a justiça de Deus. Ela acredita que se fizer aquela outra obrigação, aquela outra coisa, ela está bem com Deus. Aleluia. Como na verdade, você está bem com Deus somente através de Cristo. Quem pode dizer aleluia? A Bíblia diz em Romanos 5 que sendo, pois, justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Aleluia. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus e a Bíblia diz que através de Cristo Deus fez as pazes conosco. Quem pode dizer aleluia? Não fomos nós que procuramos Ele, foi Ele que nos procurou. Aleluia. Né? Em São João, Juliana 15, verso 16, a Bíblia vai dizer, não fosseis vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós.
Aleluia. E vos nomeei para que vá e dê fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai eu vou-lo conceda. O que a Bíblia está dizendo? Não foi você que está aqui porque você escolheu, mas foi Deus que escolheu você. Aleluia. Não foi por causa dos teus méritos, né? Ou porque você é bonito, feio, rico, pobre, não. Aleluia. Não foi porque você é bom, mas Deus me escolheu porque Deus sabe do meu coração. Deus sabe do seu coração, do meu, que é um coração mau. E a Bíblia diz que não tem um bom na terra. Não há um que busque a Deus. Todos se desviaram e se fizeram, a Bíblia diz, inúteis. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Quando Deus foi destruir a terra através de Noé, a Bíblia diz que Deus viu que o coração do homem e sua imaginação era má continuamente. Toda a imaginação do homem não é má. O homem só tem maldade no coração, só tem ruindade. Aleluia. Então por que você está aqui? Porque o Senhor teve misericórdia de você. Você pode dizer aleluia? Por que eu estou aqui? Porque eu também sou mau. Paulo diz que Deus enviou Jesus, seu Filho, para salvar os pecadores. Aí Paulo diz, o Senhor Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai dizer que é o principal dos pecadores. Mas o que Paulo fazia? Paulo não fumava, não roubava, não cheirava, mas ele só era religioso. Aleluia. Um homem religioso, ele acredita que ele é bom. E só porque ele acredita que ele é bom, ele é mau diante de Deus. Porque aquele que é mau e ele reconhece que ele é um pecador, Deus o justifica. A Bíblia diz, se tua fé, se tu crê naquele que justifica o pecador, a sua fé é verdadeira. Aleluia. Não é a fé que justifica o justo, não, justifica o pecador, porque Jesus veio chamar pecadores. Quem pode dizer aleluia nesta noite? É por isso que Jesus vai repreender os fariseus e os saduceus, porque eles se achavam bons. Aleluia. Eles se achavam acima do bem e do mal, né? E eles achavam que eram bons por quê? Porque eles tinham tradições, né? Que essas tradições vinham dos pais, dos avós, tataravós. Eles acreditavam naquilo. Como por exemplo, lavar a mão 300 vezes, né? Jejuavam, guardavam toda a lei, mas Jesus fala para eles que eles coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque eles davam o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, ou seja, tudo eles tiravam 10%, tá? O dízimo é 10%. Então se eles pegassem aqui 10 plantas dessas, ele tirava uma e dava no templo. Aleluia! Se eles comprassem 10 quilos de um determinado alimento, ele tirava 1 quilo e dava no templo, ele tirava o dízimo de tudo. Mas Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, né, que dizem mais o endro, o cominho, o hortelã, e desprezais o principal da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Não adianta nada você fazer algo fisicamente, materialmente, mecanicamente, se não tiver juízo, se não tiver fé e não tiver misericórdia. Quem pode dizer aleluia? E olha como é que é a coisa interessante. Em Mateus 11, a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando na seara, e estava colhendo espiga junto com os discípulos e comendo. Tem uma lei no Antigo Testamento que dizia que se o peregrino passasse numa fazenda, né, numa plantação, ele poderia colher e comer durante a sua passagem. Ele não podia carregar, né, porque isso era roubar, mas ele podia passar e comer à vontade, só não podia carregar. Então Jesus estava passando com os discípulos numa plantação, estava comendo espigas, aleluia, e no meio da plantação nós saímos um fariseu e falou assim, ei, eles estão colhendo no sábado, isso é pecado. Isso mostra um ponto, como é que é a obra do fariseu. Ele espera você estar errado para te apontar, aleluia, né? Porque se você, vamos pegar assim, se você é um ímpio, o ímpio vai estar xingando ali do seu lado, todo tipo de palavrão, e o outro ímpio está lá do lado, aleluia. Mas se você dá uma tropeção e falar, ai caramba, eles vão falar, epa, você xingou, aleluia. O fariseu está pronto para te apontar, aleluia. E muitas vezes dentro da própria casa do Senhor, aleluia. Então você tem que ter cuidado para não ser um fariseu, para não apontar no seu irmão. Quem pode dizer aleluia? E esse fariseu, ele está apontando para o irmão, está apontando para Jesus. E Jesus fala assim, vocês nunca leram que o sacerdote, ele come o pão da preposição. Davi comeu o pão da preposição quando era visto comer, quando teve fome, e que o sacerdote, dia de sábado, eles violam o sábado e ficam sem culpa. Se vocês, aí que Jesus falou, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Sabe o que Jesus está falando para eles? Quem está ali com Jesus, irmãos? Os apóstolos. Quem são os apóstolos? Pedro, que vai negar Jesus, que era um homem impulsivo, se bobeasse, ele dava uma espadada, ele matava. Se fosse do dia de hoje, Pedro ia estar dando um tiro, irmão, aleluia. Naquela época era espada, mas Pedro era assim, aleluia. Pedro era brigão, aleluia. Tem Tomé que vai, que não tinha fé, que não confia em Jesus, né? Tem outros também, tem Natanael, que foi falar para Natanael, Natanael é um dos discípulos, tá? É porque não é conhecido, nós guardamos só Pedro e Tiago, mas tem Natanael, tem todos os outros, tem André, tem Felipe. Natanael foi o que falaram assim, Natanael, achamos Jesus
Cristo de Nazaré. E ele falou assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não tem nada que presta, aleluia. E Jesus depois foi lá e converteu ele. Enfim, todos os homens ali são pecadores errantes, mas Jesus vai falar assim, se vocês soubessem o que significa misericórdia, que era não sacrifício, vocês não estavam condenando os inocentes. Jesus está falando que eles são inocentes, irmão, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, por que Jesus está falando que aqueles homens ali tão pecadores são inocentes? Aleluia, sabe por quê? Porque Jesus é o Cordeiro inocente. Jesus é aquele que morreu no nosso lugar e Jesus sabe que vai morrer no lugar deles. Aleluia. Ali no meio estava até Judas, naquele momento Judas não tinha pecado ainda, não tinha dado lugar para Satanás e para trair Jesus. Aí Jesus falou assim, vocês não poderiam condenar o inocente. Jesus, irmão, ele é o Cordeiro inocente que morreu por nós. Aleluia. Por que Deus me vê como inocente? Porque um cordeiro inocente morreu por mim, aleluia. Por que Deus não te vê como um pecador mais? Porque um santo sem pecado morreu por você, aleluia. Jesus é nosso representante diante do Pai, aleluia. Ele é nosso sumo sacerdote. O que faz o sumo sacerdote? Representa o povo diante de Deus. O que faz o profeta? Representa Deus diante do povo. Jesus veio como o nosso profeta, nosso salvador. Aleluia, ele representava Deus, as palavras de Deus, ele é o próprio Deus conosco. Agora que ele morreu, ele é o nosso representante, o nosso sacerdote diante de Deus. Então, diante de Deus, Deus olha para o seu Filho Jesus, e olha para você e olha para Jesus. Então, quando ele olha para Jesus e olha para você, ele vê que o teu representante derramou sangue por você. Quem pode dizer aleluia? Então, o teu representante é o inocente, e o inocente é que me torna inocente. Aleluia. Por isso que ele diz, não condenarias o inocente. Quem é inocente? Diga aleluia. Inocente porque Jesus morreu por você, é o Cordeiro inocente. Aleluia. Isso é evangelho verdadeiro, aleluia. O que nos torna justo não é nossa justiça, mas sim o Senhor Jesus, que é o justo que morreu pelo injusto. Quem pode dizer aleluia? Jesus é o justo que morreu pelo injusto, aleluia. E por isso Deus te vê justo, aleluia. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Você vai ler aqui em Romanos 4, depois também em Gênesis 15. Quando Deus fez as promessas para Abraão, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão ainda, Abraão, contempla as estrelas do céu, assim será teus filhos, contempla a areia da praia, assim será teus filhos. A Bíblia diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, vou traduzir, creu Abraão em Deus e foi declarado justo por Deus. Então a Bíblia diz que quem crê em Deus, quem crê em Cristo, Deus te declara justo, aleluia. É uma declaração judicial, está declarado justo porque creu, aleluia. Essa é a justiça da fé, crer em Cristo pela fé. Quando você crê em Cristo pela fé, você é declarado por Deus justo, justa, aleluia. Declarado justo diante de Deus por causa da obra do Calvário. Então voltando aqui para a palavra, os judeus não foram declarados justos porque eles buscavam sua própria justiça. Como assim? Eles buscavam ser justos de Deus pelo esforço próprio. Eu sou justo diante de Deus porque eu não mato a galinha, eu não mato uma barata, eu só faço bem para o próximo, aleluia. Tem religiões assim que as pessoas dão até caridade, comida para os pobres, mas se rejeitar a justiça de Deus, que é Cristo, vai para o inferno do mesmo jeito. Aleluia. É por isso que o evangelho não é religião, irmão. Prega-se aquilo que Jesus fez por você. Quem faz aleluia? É por isso que falamos aquele jargão, ei, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Por quê? Porque Jesus morreu no seu lugar. Aleluia. Por isso que o evangelho é pregado assim. Não se trata de você ter uma religião, porque Jesus não criou religião nenhuma. Aleluia. Quando perguntam para mim qual é a sua religião, eu não tenho religião, eu creio em Cristo. Aleluia. Eu tenho um Salvador. Jesus não veio botar religião, ele veio trazer salvação para nós, irmão. A Bíblia diz que Jesus veio trazer, buscar de volta aquilo que se havia perdido. Aleluia. O que é uma religião, irmão? Um código de conduta que você tem que fazer isso, faz aquilo outro. Então, quando você faz isso, faz aquilo outro, você está bem. Mentira, porque você continua nos seus pecados, a não ser que você seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro aí? Diga aleluia. Ser lavado significa que Jesus derramou sangue por você. Ser remido significa que você foi perdoado. Aleluia. Foi resgatado, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus fez a remissão dos nossos pecados. O que é remissão? Quando a pessoa está presa e ela cumpre a sua pena, aí ela já pagou a pena. Então ela teve a remissão da sua culpa, ela pagou a sua culpa e agora ela pode ser livre. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus fez a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Teu pecado está pago. Quem pode dizer aleluia? O Senhor pagou e pagou, não pagou barato não. Quem pode dizer isso é uma graça barata? Não foi nada barato, custou preço e preço de sangue. Aleluia!
Quando você machuca seu pé, a sua mão, que sai uma gotinha de sangue, qual a primeira coisa que você faz? Estou perdendo sangue. Tem que ir para o hospital. Aleluia. Ninguém quer perder sangue, né? E se perder muito sangue vai morrer, vai ter hemorragia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus derramou todo o seu sangue. E quando ele não tinha mais sangue para derramar, furaram a barriga dele e saiu a última gota de sangue. Aleluia. O que significa? Que ele não deixou derramar todo o seu sangue. E esses últimos sangue foi por mim e por você. Aleluia. Você poderia estar fora daqui, mas o sangue dele foi suficiente. Quem pode dizer aleluia? Nesta noite, meu amado querido irmão, a Bíblia diz que os judeus, eles tinham o zelo de Deus, porém não tinham entendimento. E sabe o que mais me assusta? É saber que nesses 30 anos de crente, aleluia, já passei por igreja de pessoas que estão dentro da igreja, mas não está salvo. Por que não está salvo? Porque não conhece a justiça de Deus. Eles sequer falam da morte de Jesus. Sequer pregam sobre isso aqui que eu estou falando para vocês. Essa pregação eu nunca ouvi em igreja nenhuma, mas está aqui na Bíblia. Por quê? Eles vão pregar como você tem que fazer, o que você tem que fazer. Faça isso, faça aquilo para ser abençoado. Isso não é evangelho. Aleluia. O evangelho é pregar aquilo que Jesus já fez para que você seja abençoado. Aleluia. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus já fez. Ele já te abençoou, ele já me abençoou pela obra que ele fez, irmão. As igrejas estão ensinando o que você tem que fazer. Aleluia. Eu não vou ensinar o que você tem que fazer, irmão. Aleluia. Eu vou ensinar aquilo que Cristo fez. Você pode dizer aleluia? A Bíblia diz que após Jesus ter efetuado, leia a Bíblia lá. Eu, irmão, aconselho você ler bastante livro de Romanos, livro de Gálatas e livro de Hebreus. Aleluia. Só o que está aqui no livro de Romanos, capítulo 10, já é suficiente para salvar alguém. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 8 que após Jesus ter efetuado uma eterna redenção, assentou-se à direita de Deus. Muitas pessoas dizem por aí que ele sentou porque agora ele está reinando. Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, tudo bem, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso significa o seguinte: no Antigo Testamento, você lembra de Moisés? Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, e lá tinha um sacrifício, matava animais, matava cordeiro, porque cada cordeiro morto simbolizava o cordeiro que viria a morrer, que é Jesus. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga amém. E aí, quando Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, matava-se animais, né? Foi criada toda uma mobília, criou-se um castiçal, tinha a arca da aliança, né? Tinha a mesa com os pãezinhos, aleluia, tinha um altar para queimar, tinha um incensário, e os sacerdotes faziam o seu serviço dia e noite, tinha turma, irmão, de 24 horas, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, e eles ficavam de pé o tempo todo, matando animal, sacrificando, queimando, acendendo incensário, acendia as lâmpadas dos castiçais, né? Ia todo tempo, entrava no lugar santo, uma vez por ano entrava no santo dos santos com sangue, mas chegava uma pessoa, eu estou com lepra, aí ele ia lá, a pessoa está com lepra, eu pequei um adultério, então vai ter que ser apedrejado. Era assim que funcionava, os sacerdotes sempre trabalhando. Então, dentro da mobília do tabernáculo não tinha cadeira. Se você tivesse uma firma, né, e você chegasse lá e teu empregado estivesse dormindo, o que você vai pensar? Ele não tem nada para fazer, não é? Ou então ele está, a linguagem aqui do Rio, não sei como é que é no lugar, o pessoal fala que está morcegando, né? Mas se tem trabalho, as pessoas estão trabalhando continuamente. Então Deus não botou cadeira ali no tabernáculo. Só que quando Jesus morre pelo nosso pecado, a Bíblia diz que ele fez uma eterna redenção e assentou-se à direita de Deus. Isso significa que ele está dizendo: meu trabalho está feito, aleluia, acabou. Por isso que ele vai dizer na cruz do Calvário, irmãos, as últimas palavras foi: está consumado, está feito. Aleluia! A obra de Cristo já está feita, irmão, aleluia! Isso é o Evangelho que traz salvação. Paulo vai dizer nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Mas como está escrito, o justo viverá da fé. O que Paulo está dizendo? Que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. Eu gosto da marcha, gosto do poder, gosto da profecia, da revelação, da visão, mas a Bíblia vai dizer que o poder de Deus está no Evangelho. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. O poder de Deus está no Evangelho. O que é Evangelho? Boa notícia. Qual a boa notícia? Qual a melhor notícia que você pode ter, irmão? Que você estava indo para o inferno, que eu estava indo para o inferno, mas a boa notícia é que Cristo já pagou o preço, aleluia. É que Cristo já derramou o sangue, aleluia, e o preço está pago. Então eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crer. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus,
De fé em fé. Significa de fé desde o início, quando você crê, até o dia de que Deus te levar. De fé em fé. Fé todos os dias. Não perca a sua fé. Tenha fé hoje, tenha fé amanhã, tenha fé depois de amanhã. De fé em fé. E tua fé vai aumentando. Aleluia no Evangelho. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Só para terminar aqui, em nome de Jesus. Os judeus, irmão, eles tinham zelo de Deus, porém não tinha entendimento. Aleluia. Quando uma pessoa não tem entendimento, irmão, é a pior coisa que pode acontecer. As pessoas vão para a igreja assim, puxa, já vou lá e tenho que ir, porque senão o pastor vai pensar que estou desviado. Quando você está debaixo do Evangelho, da graça verdadeira, do Senhor Jesus, você vai com alegria. Você sabe que é maravilhoso servir ao Senhor. Aleluia. Você sabe que você vai renovar suas forças. Você vai na expectativa, irmão. Aleluia. A cada culto, você vai na expectativa de saber que vai ser uma bênção. Aleluia. Não há jogo. Aleluia. A alegria de servir ao Senhor. Então, onde há zelo sem entendimento, irmão, se vem, o que vai acontecer com esses lugares? As pessoas não estão pregando a salvação de Deus, a salvação de Cristo. Aleluia. Em muitos lugares, eu ouso dizer que tem pessoas que estão na igreja, mas não estão salvas. E por que isso? Porque não estão ouvindo o Evangelho. Se você prestou atenção na leitura, você vai ver que todo aquele que invocar, que buscar o Senhor, será o quê? Salvo. Aleluia. Mas só que Paulo ele vai raciocinando dizendo: mas como invocarão aquele que não creram? Ou como crerão naquele que não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Aleluia. O que Paulo está dizendo? Que todo aquele que invocar a Jesus, que buscar o Senhor, será salvo. Aleluia. Né? Mas como as pessoas vão buscar a Jesus, né, se eles não creram em Jesus? Agora, como que eles vão crer se não ouvirem a pregação verdadeira? Aleluia. E como as pessoas vão ver a pregação verdadeira de alguém que não foi enviado por Deus? Só prega o Evangelho da verdade quem é enviado por Deus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios que o Senhor nos fez capazes de ser ministro de uma nova aliança. O Senhor Jesus só faz capaz ministro da nova aliança, não é ministro da velha aliança. Aleluia. O que é uma nova aliança, irmão? Um novo concerto que Deus fez com o homem. Você pode dizer aleluia? Através do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Se você não for salvo pelo Evangelho, irmão, de Jesus, pela essa boa notícia, aleluia, você não será salvo de maneira nenhuma. Porque o que salva é o Evangelho, aleluia, de Jesus Cristo. Aleluia. Não é a igreja, não é a denominação, não é a placa de igreja, não é a religião, mas o Evangelho de Cristo, a boa notícia que Jesus morreu por você. Romanos 5 vai dizer que, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. O que a Bíblia diz em Romanos 5:2? Que por Jesus temos entrada a graça, na qual graça estamos firmes. O que te faz você entrar na graça? Jesus. Aleluia. Não é pelo teu mérito. Eu tenho tanto tempo de igreja. Aleluia. Não, é pela graça. Aleluia. O que te faz ser cheio do Espírito Santo? A graça. Aleluia. Quem te faz ser batizado com o Espírito Santo, com fogo, com poder, com evidência de falar em línguas? A graça. Aleluia. Os discípulos pregavam o Evangelho, irmão. Aleluia. E as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo enquanto a palavra estava sendo pregada. Ou seja, ninguém buscava. Tem que buscar, você tem que crer. Se você crer de forma correta, vai vir a consequência que é você ser cheio da presença do Espírito Santo. E por que então as pessoas estão difícil hoje? Está difícil hoje, irmão, das pessoas ser cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque estão ouvindo e crendo da forma errada. Se eu fizer isso, eu vou merecer aquilo. Isso é barganhar com Deus, irmão. Aleluia. Você tem que sempre crer que se você fizer isso ou aquilo, Deus pode até te abençoar. E a Bíblia diz que se alguém recebe galardão, pelas obras, ele não recebe pela graça, mas segundo a dívida. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que tu fizer para Deus, tu não vai receber galardão nenhum segundo a graça de Deus, mas por causa da dívida, porque Deus não vai dever nada para você. Mas se alguém não faz obra nenhuma, mas crê, esse tal, aleluia, ele é abençoado, porque ele não faz obras, mas crê naquilo que Jesus fez. Aleluia. Por isso que Davi diz: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Aleluia.
Quando você crê em Jesus, irmão, no Antigo Testamento, isso é tão sério, que no Antigo Testamento, Balaão, ele é um falso profeta, ele vai querer amaldiçoar o povo de Deus, mas na última hora Deus toma a boca dele, né? E ele fala assim, que Deus, ele não viu iniquidade em Israel. O que significa isso? Que Israel, irmão, eles estavam murmurando contra Deus, estavam fazendo bezerro de ouro, estavam pecando contra Deus, estavam tendo todo tipo de pecado, o povo estava morrendo no deserto, mas o profeta vai falar assim, Deus não viu iniquidade de Israel. Mas como que Deus não vê iniquidade se o povo está pecando? Aleluia! Porque o sangue de touros e bodes cobria o pecado. Aleluia! Então Deus, por causa do sangue, ele não via o pecado de Israel. Agora, se o sangue de touros e bodes cobriu o pecado, imagina aquilo que faz o sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que João Batista vai falar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só cobriu, mas ele tirou o nosso pecado. Quem pode dizer aleluia? Ele tirou os teus pecados, ele tirou pelo seu sangue. Aleluia! Isso é tão grande, isso é tão poderoso, aleluia, que ele não só cobriu, ele tirou nossos pecados. Aleluia! Então ele nos vê hoje, a Bíblia diz em Filipenses, que ele nos vê, sabe como? Ele nos vê santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque alguém irrepreensível morreu por você. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, é assim que funciona o Evangelho, aleluia, de Cristo, irmão, aleluia. Ele tirou o seu pecado, ele te justificou. Se te justificar é te tornar justo, aleluia. Ele te vê inocente porque ele é o Cordeiro inocente, guarde isso. Nunca é por causa daquilo que você faz, sim por causa daquilo que Jesus fez, aleluia. Entenda que a transação, vamos colocar assim, entre Deus e Jesus, foi Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer pelo nosso pecado, aleluia. Então, você estava onde quando Jesus morreu pelo seu e pelo meu pecado? Você sequer existia, aleluia. Significa dizer, irmão, que isso que Deus fez não tem nada a ver comigo nem contigo, foi Ele que quis fazer, aprova Ele fazer isso, aleluia. Então, quando vier à tua mente, alguém falou por esses dias, não lembro aonde, né? Que a pessoa ia ter uma oportunidade e ela falou que não era digna, aleluia. Mas o que te faz digno é Jesus, irmão, a obra que Deus já fez no Calvário. É por isso que no dia da Santa Ceia, domingo que vem a Santa Ceia, vai falar que qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, vão discernir no corpo do Senhor. O que significa isso? Que o que faz a pessoa ser indigna e não comer, né, o pão e beber o sangue, que é o pão e o vinho, o suco da uva, o que faz indigna a pessoa não crer no sacrifício de Cristo. Porque se você errou, se você pecou, e eu falar, você não vai tomar, é a mesma coisa que eu estou falando assim. Se você errou, você pecou, você não vai ter direito ao sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Aleluia. Eu estou te mandando para longe daquele que poderia perdoar os teus pecados e purificar. Então qual o segredo? Pedir perdão e crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. O que te faz digno é Jesus. Aleluia. O indigno é aquele que não crer. Então vamos fechar aqui, mano, terminar essa palavra. Aleluia. Em que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa invocar quem? Jesus. Se você já invocou, né, já creu, glória a Deus, aleluia. Mas, por que isso é importante? Porque quando a pessoa não conhece a justiça de Deus, eu gosto de ir para o monte, mas eu creio que não sou justo porque eu vou para o monte, aleluia. Eu sou justo porque Jesus morreu por mim, aleluia, né, irmãos? Aleluia, eu jejuo, mas não sou justo porque eu jejuo, mas porque Jesus morreu por mim. Sempre é por causa de que Jesus morreu por você, aleluia. Eu creio em profecia, visão, revelação, de vez em quando Deus me usa, mas não creio que é por causa disso que eu sou salvo. Sou salvo porque Cristo morreu por mim. Você pode dizer aleluia? Você não é salvo por aquilo que você possa fazer, não é porque você vem na igreja, não é porque você dá o dízimo, não é porque você faz isso ou aquilo, mas e sim por causa da obra que Jesus fez, aleluia, né? Eles tinham zero para o entendimento. Isso também, não vale a pena abrir parênteses, não significa que você vai ser relaxado, né? Porque a Bíblia diz que, no livro de Tito, se não me engano, 2,17, vai dizer que Jesus Cristo morreu para salvar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Na carta à igreja de Laodiceia ele vai dizer, seja zeloso e se arrepende, aleluia, seja zeloso e arrepende-te, aleluia. Então Deus quer que tenha zelo, que é o cuidado, respeito pelas coisas de Deus, mas você precisa ter também um entendimento correto das coisas do Senhor, irmão, aleluia, né? Em Colossenses, Paulo vai dizer, já para terminar, se vocês, né, já nasceram de novo, receberam a nova natureza de Cristo, por que vocês se prendem em coisas tais como não toque, não manuseie,
não faça. Tais coisas perecem pelo uso, aleluia. A tua blusa perece pelo uso, aleluia. Isso não vai te tornar mais santo nem menos santo, aleluia. Aí Paulo conclui dizendo assim: tais coisas têm aparência de devoção voluntária e humildade, mas não são nada mais do que satisfação da carne. Ou seja, são obras mortas. Se alguém pensa que tua roupa pode te tornar mais santo, aleluia. Realmente pode te tornar mais santo, mas isso também não pode te salvar, tá? A Bíblia fala para a mulher andar com pudor e modéstia. A Bíblia ensina isso: pudor e modéstia. Pudor não é respeito, né? É não estar com sensualidades. Mas, irmão, o que a Bíblia ensina sobre a santidade? Sabia que a Bíblia diz que a mulher santa que crê em Cristo, a fiel, se ela for casada com um homem infiel que não é crente, a mulher santa santifica o marido infiel, ou seja, o marido passa a ser santo, porque é a mulher santa. E a Bíblia diz que o marido, sendo santo, se ele tiver uma mulher infiel, ele passa a fazer com que aquela mulher também seja santa, e até seus filhos passam a ser santos, porque Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 7, que de outra maneira, se não fosse assim, todos dois seriam imundos, seus filhos também seriam imundos, mas por causa de uma pessoa santa, se for a mulher, os filhos são santos, se for só o marido, os filhos são santos, aleluia. Mas isso não significa dizer que o marido vai entrar no céu. Ele foi santificado pela esposa e a esposa pelo marido, né? Mas não significa que vai entrar no céu porque ele foi santo porque a mulher é santa, aleluia. No caso, se for a esposa, porque o marido é santo. Mas mesmo assim, se ele não crê em Cristo, ele está perdido. Isso significa dizer que a santificação tem que ser total, no corpo, na alma e no espírito, aleluia. No corpo, nas suas vestes, aleluia. Santo nas vestes. Mas não adianta ser santo nas vestes se não tiver entendimento, achando que as vestes vai te salvar, aleluia. A irmã do vestidão veio aqui no pastor Mar, e ela falou: está pensando que o diabo respeita isso aqui? Respeita o que está dentro de você, aleluia. Ou seja, o diabo, ele olha para você e quer saber se dentro de você tem a obra de Jesus Cristo na cruz. Esse ele respeita, porque no nome de Jesus, a Bíblia diz que até os demônios se estremecem de medo, aleluia. E sobre nós está o nome de Jesus, aleluia. A esse sim o diabo tem que bater em retirada, aleluia. Eu costumo falar que não existe oração forte. Toda oração é forte porque oramos no nome daquele que é forte, que é Jesus. Se a criança orar, o diabo tem que bater de retirada. Na tua casa, se você orar em nome de Jesus, o diabo tem que bater em retirada, aleluia. Porque a oração é forte porque oramos a um Jesus que é forte, aleluia. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmão? Glória a Deus. Esta palavra aqui, irmão, tem assunto para falar mais umas 2 horas. Aleluia, não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas ele não pode invocar naquele que não crê, não pode crer naquele que não ouvirem, né? Aí conclui dizendo assim: mas nem todos obedecem o Evangelho. O que significa isso? O que significa obedecer o Evangelho? É obedecer o meio pelo qual você é salvo. Aleluia. E o meio pelo qual você é salvo é através de Cristo, através do sangue derramado, através da sua obra no Calvário, aleluia, né, irmãos? Através daquilo que Ele já fez por você, através da sua obra consumada. Não é algo que vai acontecer, algo que já aconteceu, aleluia. Você não está indo para ser salvo, você creu, você está salvo. Quem pode dizer aleluia? Enquanto, irmão, a santificação é um processo, a salvação é um ato, está feito, aleluia. Isso é tão forte, irmão, aleluia, que se você pensar assim: eu não sou digno de entrar no céu, o diabo está te acusando talvez de coisas que você cometeu há anos atrás. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, em Jeremias 31, olha o que Deus diz, irmão, aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais quando saíram do Egito, mas não me obedeceram. Mas eis que assim será a nova aliança. Aleluia. Eis que escreverei no seu coração os meus mandamentos e no seu entendimento perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aleluia. O que significa isso? O teu pecado que você pecou há tanto tempo atrás, Deus não se lembra mais. Aleluia. É isso que a Bíblia diz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você crê de forma correta. Aleluia. Isso é tão sério que 1 Coríntios capítulo 5 vai dizer, que já vou terminando. Tinha um homem, irmão, que ele estava em fornicação com a madrasta. Tá? Ele estava em fornicação com a madrasta. O pai dele tinha uma mulher e ele estava em fornicação com a madrasta. Aí Paulo fala assim: eis que eu ordeno em nome do Senhor Jesus que o corpo deste homem seja entregue a Satanás, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que aquele homem foi entregue em seu corpo a Satanás, provavelmente ele morreu de doença. Mas o espírito dele foi salvo lá no dia do Senhor, quando veio a ressurreição, porque aquilo que ele estava fazendo era um pecado grave, traz a consequência a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas, por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquilo que Jesus fez, Deus não aniquila aquilo que Jesus já fez por você. Ou seja, se você pecar, você pode pagar você pode dar um duro golpe você mesmo, pagar um duro preço, de até morrer e antecipar sua morte física. Aleluia. Por isso não brinque com o pecado. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Mas se você estiver crendo no Evangelho de forma correta, irmão, aleluia, você está obedecendo o meio pelo qual Jesus te justifica. Aleluia. Então não deixe o diabo te acusar. A Bíblia vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é o quê? Se é Deus que justifica. Deus que te justifica, Deus que te torna justo. Aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, não estabeleça sua própria justiça, crendo que se você fizer isso, aquilo, outro, isso é religião, irmão. Aleluia. Você sempre vai ser justo por aquilo que Jesus fez. A obra do Senhor já está concluída, está feita. Então você tem que crer naquilo que Ele fez. Aleluia. O fruto, irmão, de uma árvore, ele não vem por esforço da árvore, ele vem de forma natural, é consequência de você ser um crente salvo. Então você vai ter o fruto do Espírito, que é o amor, que é a benignidade, que é a fé, que é a longanimidade, né? Aleluia, que é tudo isso, o fruto. Aleluia, porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E como é que não dá fruto? Não tem como dar fruto uma árvore má. O que é a árvore má? A velha natureza de Adão, irmão, é a árvore má, não dá fruto. E não tem como dar mau fruto a árvore boa, que tem a nova natureza de Cristo. Quem pode dizer aleluia? Se você tem a nova natureza, espere que o fruto virá. Aleluia, você dará fruto naturalmente. Nós vamos estar orando.